Salve, salve, pessoal. Muito boa tarde a todos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Conteúdo gravado. Sejam todos muito bem-vindos à Semana de Marketing e Vendas 2020, um evento para startups e empresas de tecnologia, iniciativa aí do Client Hub em parceria com a Distrito e a Darwin Startups. Eu sou Danilo Conrad, CEO da Sales Hackers, e ao longo dessa semana eu vou estar trazendo uma série de convidados especialistas em vendas para tratar de diversos assuntos e dividir o conhecimento aqui com vocês, beleza? E antes de apresentar a nossa convidada muito especial de hoje e começar esse bate-papo, eu quero lembrar vocês que vai rolar um sorteio de um ingresso para o Digitalks Expo 2020 e duas mentorias exclusivas, uma de vendas comigo, Sales Hackers, e uma de CS pela consultoria de sucesso. E, gente, para participar é muito simples, basta, aproveita que está aqui agora, faz um story, marca a hashtag SMV2020 e os perfis Client Hub, Digitalks, Sales Hackers e Hobbies.cs, ok? O sorteio vai rolar nessa sexta-feira, às 19 horas, lá no perfil do Client Hub. Então, não perca, vai lá, segue, se acompanha lá, acompanha o conteúdo e tamo junto. Gente, para falar sobre marketing e vendas para LinkedIn, né? Você está fazendo isso certo? Eu tenho aqui a nossa convidada de hoje, que é a Gabi Gonçalo. Gabi, uma baita profissional que eu acompanho já há muitos anos, desde a época de Exact, né, Gabi? Sim. Então, uma pessoa que eu admiro bastante e um prazer estar trocando um pouquinho de ideia, dividindo esse conhecimento aqui com a nossa audiência. Gabi, se apresenta aí para a gente, por favor. É isso, Danilo, o prazer é meu. Muito feliz aí pelo convite para poder falar aqui sobre LinkedIn, que é um tema que eu adoro, sou apaixonada. Então, eu sou a Gabi Gonçalo, sou Head de Marketing da NetShowme, startup, na qual eu estou trabalhando desde o ano passado. E também sou coautora do livro Social Selling 4.0, que fala muito do tema que a gente vai falar aqui hoje, que é LinkedIn. O livro eu tenho até aqui, ó. Eu já tenho o meu. Legal. Muito bom, Gabi. Bom, então, gente, devidamente apresentados, vamos começar esse talk. O assunto é LinkedIn, é um tema realmente muito legal e tem ficado muito em alta. E desde o ano passado, eu acho que a galera tem buscado cada vez mais aprofundar no LinkedIn, porque viu que realmente traz resultado de vendas, né? E aí, me conta um pouquinho, Gabi, como é que foi o início, né? Você como profissional de marketing e você perceber a importância dessa rede social para marketing e vendas. Como que Olha, foi? já tem uns anos isso. Eu sempre falo que foi na época que eu comecei a perceber, na época que não tinha nem curso para LinkedIn. Isso não dá nem para imaginar isso hoje, porque tem muita gente fazendo curso, vendendo curso para LinkedIn, de tão importante que está, né? Foi antes dessa grande explosão de ter tanta gente na plataforma. Por que eu percebi? Como a minha área sempre foi a empresas de tecnologia e startups, o mercado mais B2B, né, que é empresa para empresa, esse tipo de negócio, o tipo de venda é bem diferente, né, quando você trabalha diretamente com o cliente final, consumidor final. E aí eu comecei a ler algumas matérias fora do Brasil, que ainda não tinha no Brasil, e eu comecei a ver que a maioria dos líderes, que são os decisores das compras B2B, estavam aonde? Qual rede social? LinkedIn. Porque eu via que Facebook, Instagram, a gente fazia campanha, fazia testes, mas o que vinha era muito topo de funil, pessoas que eram influenciadoras de vendas, pessoas importantes, stakeholders importantes, porém não era decisor. Vem também, a gente não pode negar que eles também estão nas outras redes sociais, mas o tempo deles gasto era, em sua maior parte do tempo, no LinkedIn. Eu falei, peraí, então eu preciso entender essa ferramenta, porque eu também na época eu não entendia, né? Então eu comecei a fazer testes e usar como pessoa física mesmo. Eu via que publicava coisas na rede da company page, que é da empresa, e não surtia muito resultado. Eu falei, peraí, mas não faz sentido, como que a gente vai usar isso aqui? Como é que é? E eu comecei a testar muito, e foi quando começaram a surgir os primeiros influenciadores, as primeiras pessoas falando sobre a ferramenta, e aí eu comecei a estudar. Mas foi muito mais teste e erro na época do que estudo. Hoje a gente tem muito insumo para estudar sobre LinkedIn, né? Muito falando só da ferramenta, muito falando de estratégia,
mas na época foi bem desafiador. Demorou mais de um ano ali para eu começar a entender qual era a dinâmica da ferramenta e como que eu poderia fazer isso ser importante para os vendedores, né, principalmente, porque apesar de ser de marketing, minha função principal é melhorar a parte de vendas e ajudar os vendedores a vender mais, né, de alguma maneira, seja o que for que eu tenha que fazer. Então começou mais ou menos nesse sentido. E aí foi quando eu comecei a testar. Isso já faz muitos anos, não vou citar a quantidade de tempo que eu provavelmente vou me perder aqui, já faz tempo, mas mais de 3, 4 anos, pelo menos, assim. Então, há 3, 4 anos, muita gente nem estava no LinkedIn, né? Mas os líderes estavam lá em sua maior parte. E aí eu comecei a trabalhar junto com os vendedores mesmo, dentro da empresa que eu atuava, na época, uma empresa também voltada para tecnologia, né? Vendia software de gestão fiscal. E o software super complexo, né, para a gente chegar na ponta final do decisor. E as pequenas ações que começaram a ser feitas já surtiram efeito, e aí eu percebi que a forma como que eu fazia marketing mudou e teria que mudar muito. Aí eu comecei a perceber mudanças nesse sentido também. E aí, nessas iniciativas que você fez, que começou a dar resultado, você, nessa época, estava fazendo com o perfil da empresa mesmo, a company page da empresa. Comecei com a company page e depois comecei a fazer teste com alguns vendedores, alguns executivos. E eles começaram a ver que quando eles mandavam mensagem para o líder, que eles mandavam no inbox mesmo, o e-mail, né, que a gente chama no LinkedIn, eles recebiam um retorno. O líder ele respondia, ele falou assim: meu Deus, ele nunca respondeu e-mail meu, Eu falei, então vamos lá. Aí a gente começou a fazer um trabalho de imagem, né, de mudar a foto, desde tudo do perfil dos vendedores, né, para começar a trabalhar a imagem deles, já que o perfil da empresa não dava tanto efeito em relação às vendas, mas que eu percebia que ele seria um apoio, mas não o ponto principal, o foco principal. Ali é mais um apoio, imagem, divulgação de conteúdo, mas também atração de talentos, né, de novos talentos. Então tem uma função bem diferente do que atuar diretamente com o perfil do vendedor. E aí, como a gente começou a trabalhar o perfil do vendedor mesmo, e realmente foi bem diferente o retorno que eles tiveram do que era feito antes, que era mais ligação, né? E ligação hoje em dia cada vez menos. Na época nem era tanto, mas já sentiu diferença. Imagina hoje, né? Hoje eu, pelo menos, tocou meu telefone e eu não atendo. Se eu não tenho o telefone marcado ali, morro de medo. Se não está salvo na agenda, já era. Não está salvo, eu não atendo. Então, se me conhece, manda um WhatsApp, depois eu olho com calma, vejo, se for mudar muito, insistir, se for urgente, a pessoa tem meu contato, ela vai me mandar uma mensagem de outra forma. E isso acontece com todo mundo, né? Isso reflete para todos os comportamentos. Sim, nossa, fantástico. E você percebe que o LinkedIn ele mudou um pouco essa forma de fazer marketing e vendas? Mudou. Até era o gancho que eu estava fazendo agora, que é, assim, quando eu percebi que isso estava surtindo efeito, eu tive que mudar a forma de fazer marketing, né? Porque eu atuava muito, quando veio, né, a era quando explodiu o inbound marketing no Brasil, junto com a resultados digitais e outras plataformas, enfim, eu atuava muito focada em inbound marketing e sofria um pouco porque o inbound marketing no padrão que a gente chama tradicional, ele levava um tempo de quase um ano para começar a trazer retorno, porque você vai fazer o funil, alimentar, educar, esperar o lead descer pelo funil e estar pronto para compra. Então isso, por mais que você coloque dinheiro e faça com muita campanha, ele levava muito tempo, porque a não ser que você tivesse um time gigante para produzir muito conteúdo em pouco tempo, e não é a realidade da maioria, né? Então, eu percebi que não ia dar para continuar só atuando com inbound marketing daquela forma. Foi aí que eu comecei a testar como atuar as duas juntos, né? E não ser duas coisas separadas, porque no marketing não pode fazer nenhuma estratégia solta. Tudo tem que estar relacionado. Eu disse, nossa, inbound marketing, o que tem a ver com isso agora? Vamos sair só mandando mensagem para os líderes, os vendedores vão fazer isso? E eu comecei a ver a importância do conteúdo também com a persona, né? O vendedor mesmo. Então, os vendedores começaram a produzir conteúdo. Esses conteúdos tinham uma estratégia linkada com o inbound marketing, com uma metodologia de você ter conteúdos para todas as etapas do funil, voltado para a persona que a gente estudou. Então, a atuação dentro do LinkedIn, ela acontecia em paralelo à metodologia de inbound, que também acontecia no nosso blog. E começamos também a transformar os vendedores em pessoas com autoridade digital também. E isso fez diferença, porque assim, imagina um líder de uma grande empresa, vê uma pessoa entrar em contato com ele no e-mail, do LinkedIn, e aí ele
peraí, quem que é essa pessoa? Primeiro eu vou ver. Aí ele vai entrar. Vai olhar o perfil. E aí tem uma foto horrível, a conversa não vai continuar, ele não sabe nem quem é, não consegue ver, ou tem uma foto estranha, uma foto distante, então a foto já conta, é o cartão de visita que a gente fala, né? É como se fosse um networking acontecendo no mundo paralelo, assim, né? O networking digital. E aí ele olha, ele vai ver se não tem nada postado, ele não comenta nada, ele não tem autoridade digital, ele não tem um artigo publicado, sim, que conhecimento que ele tem no produto que ele está querendo me oferecer alguma coisa importante? Eu acho que nada. Então, não vou dar muita atenção. Agora, ele vê que a pessoa tem conhecimento do que está falando, produz conteúdo, né, interessante, aí talvez a possibilidade dele responder e dar atenção é maior. Então, é isso que a gente começou a fazer. E sempre em paralelo à estratégia de marketing, não algo solto, os vendedores começaram a escrever de qualquer jeito, é porque muito vendedor não tem habilidade com escrita. Eu não estou nem vendedor, todo mundo, né? A gente tem muita dificuldade com escrever, eu tive também no passado. Eu comecei a escrever na marra mesmo, porque eu vi que profissional de marketing não escreve, não ia chegar a lugar nenhum. Então, isso é um outro parênteses, dá um outro época, mas enfim, a gente comecei a trabalhar a questão de trazer o conhecimento do vendedor para dentro do marketing e fazer disso um artigo. E a gente trabalhava em conjunto, né? Um trabalho muito conjunto. E a grande mudança, contando toda essa história para dizer o quê? Que a grande mudança é que, enquanto antigamente tem até um gráfico que mostra bem isso, vocês procuraram na internet o marketing antes e depois do digital, no funil, né? A marketing cuidava da atração e a geração de oportunidade. O vendedor vendia e tracionava no final, fazia o resto da venda. Fazer pós-venda, né? Aí, de repente, mudou. Aí, marketing começou a cuidar da atração e começou o vendedor ter mais interação na geração de oportunidade, começou a ter SDR, pré-vendas no meio ali, e começou a misturar um pouquinho. Agora, com a vinda do LinkedIn, com essa parte forte de social selling, que a gente tem hoje, a importância disso, até tem um gráfico também que eu demonstro isso no livro, tá tudo junto. Desde o começo até o fim, o vendedor tem que estar interagindo e aí, sim, cada empresa cria uma estrutura diferente. Mas é importante saber que vai ter essa interação do começo até o fim. E marketing está junto com vendas do começo até o fim, vendas está junto com marketing do começo até o fim. Cada empresa com uma estrutura diferente ainda, porque não existe uma metodologia que funciona para todo mundo. Mas isso sim mudou mesmo, assim, não tem como ficar. Até tem departamentos que estão se chamando de departamento de growth, que é marketing e vendas tudo junto, uma mistura só. Essa tendência está acontecendo, né? As empresas estão botando muito juntos. Até tem uma empresa de um conhecido meu que eu descobri que ele tem uma área de growth que atua até mais a ponta, que é atração, venda, retenção. O diretor ele cuida da ponta inteira, é uma área só. Né? Então, essa é uma tendência também e que tenho certeza que... O revenue, assim... Isso, o impacto maior veio da vinda do LinkedIn e de outras redes sociais também que tiveram sua importância, né? Para a social selling se tornar cada vez mais importante também nos negócios. Pô, fantástico. E até queria te perguntar, assim, você falou que fez essa mudança do perfil da empresa para começar a trabalhar o perfil pessoal, né? Das pessoas que trabalhavam na empresa lá. Por que isso, assim, sabe? Não dá para conseguir um bom engajamento com o perfil da empresa? Como que é isso? Dá para ter um bom engajamento, mas vai levar mais tempo. E quando se fala de B2B ou vendas complexas, é mais difícil. Então, até tem uma estatística, eu não lembro a fonte agora, mas até está no livro também, que diz assim, é mais propenso uma pessoa confiar ou ver um texto seu publicado numa rede social do que uma publicação de uma empresa, de uma marca. É 16 vezes mais propenso a acontecer isso. Então, eu estou falando de um número muito absurdamente maior, né? E aí você vai fazer o quê? Você vai esperar, sabendo disso, você não vai trabalhar o perfil pessoal ou você vai, enfim, trabalhar só a empresa. Então, são escolhas, né? Eu sempre falo que no marketing não tem certo e errado, tudo funciona, tudo pode dar resultado, mas tudo vai depender do tempo que você quer esperar, do investimento que você tem hoje e do negócio que você está atuando, né? Então, mais ou menos. Cara, fantástico. Muito bom, muito bom. E até uma curiosidade, assim, né? Te perguntando sobre o que você falou agora do conteúdo, tal, a importância que tem isso. E agora ainda mais com esse dado de que quando a gente
pessoa física publica, a gente fica com esse 16 vezes mais confiável, você falou. Você acha que faz sentido o marketing também, tipo, organizar esses conteúdos que os vendedores, SDRs, enfim, poderiam usar em determinada etapa do funil, deixar uma planilhinha ou os e-mails prontos, tipo um playbook mesmo do processo com esses conteúdos? Sim, com certeza, e eu faço isso hoje, onde eu atuo. Já fiz antes, eu fazia antes mesmo de atuar com o perfil da pessoa, a gente já tinha esse playbook, né? De pegar todos os conteúdos que a gente tem, se for blog ou material rico, enfim, até notícias de jornal, todo tipo de material vira conteúdo para os vendedores continuar trabalhando o prospect, né? É claro que com a vinda da metodologia de pré-vendedor, de SDR, que eu acho que você entende até mais do que eu esse assunto, a chance é que seja mais usada antes do que pelo vendedor, mas vai acontecer de ter um cliente ou outro que está preparado, mas tem uma dor específica e que já foi para o fundo de funil, já foi para a área de vendas. Mas tem que usar e tem que aproveitar. A gente já fazia isso com a metodologia de inbound marketing e para a social selling é ainda mais usado. E aí acrescenta-se o fato de trabalhar os artigos no nome do vendedor, né? Além de trabalhar a imagem dele. Então, é um trabalho bem grande. Mas, assim, todos esses conteúdos do vendedor, por exemplo, no LinkedIn, podem ser aproveitados para blog também. A ideia de publicar no LinkedIn não é gerar buzz, o vendedor ficar famoso, se tornar um influencer no LinkedIn, mas ele mostrar que ele tem autoridade, né, naquele conhecimento. Então, por exemplo, uma coisa que pode ser feita publica primeiro no blog da empresa para contar com para o SEO do Google, né, para botar o seu post lá em cima, e você faz um trabalho casado. Espera um determinado tempo, aí você posta no LinkedIn. Aí esse determinado tempo é bem discutível, tem especialistas que dizem 2 semanas tá bom, 3, 4, quanto mais melhor, e aí fazer a referência ao link para o blog, né? Dizer assim, esse post foi originalmente publicado no blog. A gente faz muito isso também, para poder aproveitar os conteúdos, né? Para não ser também o conteúdo vai ficar no LinkedIn do vendedor e não vai valer como um post publicado dentro do seu blog. Então dá para replicar, né? E os outros conteúdos publicados só no blog, o vendedor pode usar também para divulgar, até para ter outros nomes ali, para não parecer que sempre é ele que está falando o mesmo conteúdo. Muito bom. Poxa, uma dica que eu peguei legal do que você falou, assim, também não adianta eu vou lá, mando mensagem pro cara, ele entra no meu perfil e tá feio, né? Então, essa parte do perfil eu já entendi. Tem que manter um perfil legal, com uma foto ali profissional, tal. Mas beleza, tô com o meu perfil já médio, porque excelente é difícil a galera que tem, mas meu perfil tá bom, tá razoável. E aí, como é que eu começo a gerar engajamento, a vender pelo LinkedIn? Como que acontece isso? As estratégias de prospecção pelo LinkedIn, elas podem seguir várias metodologias que já existem. Inclusive, eu e Marcos, né, que escrevemos o livro Social Selling, a gente traz muitas delas, né, como desenhar o ICP, desenhar a sua persona, focar criar seu objetivo, sua meta, enfim, são várias estratégias que podem ser adaptadas para o que você vai fazer de social selling. Mas tem um ponto, assim, que eu acho que é até falando de erro, sabe, é um grande erro, que é com o vendedor querer vender no LinkedIn. E quando você fala isso, as pessoas, assim, que merda é essa que você está falando? Mas até é chamado o conceito disso de unselling. Não sei se você já está familiarizado. E cada vez mais falando do unselling, e o unselling para social selling, ele é mais importante ainda. Porque o que acontece? Quando você entra no site da empresa, você está geralmente em busca de um produto. Então, você digitou lá, vamos dizer, na NetShow, você digitou software de transmissão ao vivo. Você caiu numa página de software de transmissão ao vivo e você quer saber sobre software de transmissão ao vivo. É uma coisa. Agora, se você está no LinkedIn, você não está buscando nada. E aí, o embalde, ele diz, a metodologia de embalde diz, você tem que esperar a pessoa pedir. E então, a primeira coisa que você faz é criar um relacionamento. O embalde cria um relacionamento, a marca com a pessoa, só que através de produção de conteúdo. E no social selling é a mesma coisa, só que tem uma pessoa intermediando isso. Então, você vai oferecer alguma coisa para a pessoa e não vai ser venda, não vai ser produto, não vai ser serviço. Então,
virar essa chave para começar é a parte mais importante, porque não tem nada mais chato de você abrir o seu LinkedIn e ver o inbox e falar assim, olha, você quer comprar tal coisa? Eu tenho aqui, qualquer coisa você fala comigo. Tudo bem, pode ser que dê uma chance ou outra, vai conseguir fazer uma venda ou outra, mas você vai se queimar demais e vai ser procurar uma agulha no palheiro, né? Então, até falando um pouco da questão da metodologia de pré-vendas, ela sozinha, por si só, ela não é sustentável, ela precisa ter o marketing do lado, fazendo inbound marketing, ter outras ações, porque vai ter uma hora que vai acabar, você já falou com todo mundo, já me ofereceu para todo mundo, aí você vai voltar a oferecer para todo mundo, né? Então, precisa de outras estratégias e é voltada a isso, a não querer vender em seu primeiro momento, esperar com que a pessoa perceba o valor do seu produto. E aí exige um trabalho de geração de conteúdo muito forte. Aqueles convites de conexão, assim, tipo, vi que você é CEO da empresa tal, né? Vamos marcar um café, então não tá certo. Então, depende muito da relação realmente que você tem de conexão com aquela pessoa, né? Não estou falando nem de conexão no LinkedIn, mas conexão de vida, de profissional, de assunto, né? Às vezes parece um pouco forçado. Então, no primeiro momento, ao invés de convidar para o café, convida para fazer parte da mesma rede social, né? Convida para trocar ideias, marca uma call, não marca já um café, porque é estranho, a pessoa não te conhece. Né? E aí já vai entrar no café com pessoa desconhecida, então peraí. Então acontece muito. Eu já conheci muita gente legal, bacana, que me mandou mensagem, que queria saber, pessoas que já me venderam coisas, pessoas que nunca me venderam coisas, então pessoas que a gente trocou experiência e acabou indicando o produto da empresa que eu trabalhava para outra pessoa. Então muitas coisas podem acontecer. E às vezes você vai muito na ânsia de vender e você perde a oportunidade também. Né? Tipo, é verdade, é verdade. Bom, essa parte, cara, é um conceito muito legal. Esse conceito do Ansel é um pouco diferente mesmo. E na prática, assim, como que seria um pouco isso? Tipo, a gente, por exemplo, gera conteúdo, o pessoal lá do LinkedIn fala também assim, engaja no conteúdo do que a pessoa publica, tipo, meio que fica seguindo a pessoa e começa a se relacionar por ali. O Sales Navigator, ele salva como lead também, né? Fica mandando notificação quando o cara faz alguma atividade. É meio que por aí, assim. É mais ou menos por aí. É preciso, a gente brinca que você, na rede social, você se torna um detetive mesmo. Então, é a oportunidade de você conhecer o seu cliente. Vendedores sentem muita diferença, né? De quando faz uma ligação e sabe quem é a pessoa que está do outro lado, sabe qual é a dor dela, sabe o que ela pensa, o que ela gosta de fazer. Você cria aquelas conexões. E aí o Marcos sabe falar muito bem essa questão da neurociência, como que funciona para criar essas conexões, para fazer os fechamentos, né? O Então, Marco vai ter toque aqui com a gente também. O Marco tem toque aqui legal, com a gente. então. Muito legal, isso complementa, é bacana essa tua pergunta, assim, porque e para fazer essas conexões que ele vai falar, você precisa saber quem é o cliente. Para isso, aonde você vai saber? Rede social, você vai saber tudo que ele pensa, tem todo o histórico dele ali, o que ele fala. E às vezes não é muito tempo, 5 minutos que você tira ali, você já vai ter, nossa, uma noção gigante das vontades, das necessidades dessa pessoa, né? E aí também na hora de conversar, né? Falar menos, ouvir mais, né? Que a gente já sabe. E para social service é ainda mais representado. Massa. E Gabi, fala para a gente um pouquinho assim dessa questão. Vamos voltar para o lance das empresas, o que as empresas podem fazer, assim. Quais que você acredita que são os maiores erros que as empresas estão cometendo quando o assunto é LinkedIn? Assim? Tem vários, né? Eu acho que um grande erro que eu vejo é não trabalhar estratégias casadas, né? Não trabalhar, achar que o pré-venda é uma área, marketing é uma área, vendas é outra, CS é outra. Acho que está tudo muito linkado, né? E o marketing, principalmente, tem que estar atuando em todas as pontas, tem que estar conversando com todas as pontas. Então, fazer uma estratégia de LinkedIn sem estar casada com as outras áreas é um dos grandes erros, assim. Tem outras coisas também, né? De não estar atualizando dentro da rede social, não estar presente, não trabalhar a forma com que a gente chama de employee advocacy, né? Não trabalhar os advogados da marca também. Então, como que está a participação dos seus funcionários dentro da empresa, dentro das redes sociais em relação à empresa?
O impacto disso é tão grande que a gente já vai encontrar isso, vai falar de consultorias de employer advocacy. Já tem algumas surgindo e vai surgir mais, porque trabalhar a pessoa que está dentro da sua empresa, como eu te disse, a visão das outras pessoas em relação a um amigo é muito maior, é muito mais propensa a confiar do que confiar numa marca, enfim. Então, precisa fazer esse trabalho, assim, e a maioria não faz. A maioria trata como, divulga ali na rede social, mantém atualizado, e o vendedor usa o LinkedIn, tá? Tem 6 navigators aqui para você. Bom, é assim que é feito. E aí não tem muito resultado, e aí olha uma estatística que diz que a maioria dos líderes tem 45% mais de oportunidade para o Sales Navigator e não entende por que a maioria tem essa quantidade de oportunidade e ele não consegue, né? Então, alguns, assim. É uma soma de fatores, né? Também não basta pega essa ferramenta aqui e a tua meta dobrou, assim, né? Uma soma de fatores que vão se somando para o cara conseguir atingir o resultado. De forma geral, nós, seres humanos, queremos milagres, né? E quando surge uma ferramenta, parece que a ferramenta vai ser a solução de tudo. E não é isso. E uma coisa que é muito interessante, eu vejo assim, a galera às vezes publicando e tentando assim fazer aquele conteúdo chegar a muita gente e às vezes não chega, sabe? Então, parece que o LinkedIn ele tem um algoritmo assim, né, que ele ranqueia e tal. E aí tem alguma técnica, algum hack, alguma forma que você ajuda assim a gente a produzir um conteúdo que gere mais engajamento, que funcione mais no LinkedIn? Então, se o objetivo é ganhar engajamento, porque quer trabalhar um infoproduto ou quer trabalhar a marca pessoal e quer focar mais em quantidade do que menos qualidade, aí tem algumas técnicas. Tem storytelling que está sendo usado muito, coisas que mais convertem, né, no LinkedIn são temas pessoais, contar experiências pessoais, porque na internet a gente tem acesso a todo tipo de conteúdo. Se eu quiser saber sobre ferramentas de SEO, eu vou digitar no Google e vou achar um monte de ferramentas de SEO para eu entender. E aí, de repente, uma pessoa quer falar de marketing, eu falo, olha só, quantas ferramentas de SEO tem? Eu não quero ver esse tipo de conteúdo ali, porque eu tenho acesso em outros lugares e muito mais fiéis do que de uma pessoa falando, muito mais confiáveis, né? E aí, o que eu quero ver no LinkedIn? Vamos pensar aqui, né? Eu quero ver coisas que eu não vou achar em nenhum lugar. E isso só existe se a pessoa compartilhar as experiências que ela teve, que são únicas. Então, por que tantas pessoas contam tantas histórias pessoais no LinkedIn? Porque é isso que as pessoas querem ver. Tem sim questões de algoritmo, mas é também o que a gente espera da rede. Já tem pessoas, por exemplo, o Marcos, ele gosta de falar muito mais de questões técnicas, ele gosta de passar o conhecimento dele. E a gente já conversou muito sobre isso, porque ele falou, cara, eu não quero ficar contando minha historinha pessoal ali, eu acho que não tem a ver com o meu propósito. Então, assim, não é o propósito dele. E tá tudo bem, porque a autoridade que ele quer criar é outra, com outros perfis. Então, varia muito do seu perfil para ver o que dá resultado. Agora, se falar de questão de engajamento, se você for olhar de forma geral na ferramenta, o que gera like, o que gera comentário, o que gera engajamento mesmo, Verdade. são histórias pessoais. E aí, tem formas técnicas de construir isso para também gerar mais engajamento, além de contar uma história pessoal, porque nem toda história pessoal é interessante, nem toda história pessoal é bem contada, né? Nem toda história pessoal é importante para as pessoas, então tem limites. Então você vai ver também muito conteúdo que as pessoas percebem que a história pessoal é uma coisa importante no LinkedIn, mas não sabe contar, não sabe aproveitar o que tem de bom na história, e aí não gera engajamento. Então não é bem assim, né? Não é, então agora vai dar certo. Não, calma aí. Então, usar técnicas de storytelling, técnicas de copy funcionam, ajudam, mas não é tudo também. Eu tenho um conceito que eu trouxe também, que eu comecei a avaliar a maioria dos posts que davam mais resultado, que é do Simon Sinek. Não sei se já ouviu falar do Golden Circle. É bem famoso e tal. Agora está sendo falado mais, né? Eu sempre acompanhei ele, gostei muito da forma dele e quando ele trouxe a questão do Golden Circle, ficou assim na minha cabeça, martelando. E eu percebi que aquele formato de comunicação dos grandes líderes, que foi o que ele percebeu, né, analisando a comunicação dos grandes líderes e a forma de vender dos grandes líderes e produzir, ele percebeu que começar pelo why, que é o que? É a dor, é o propósito, né? E toda a comunicação, quando a gente começa pelo porquê, quando a gente começa pelo foco na dor,
que é onde cria empatia, onde cria conexão, faz com que a probabilidade do seu conteúdo ser visto é maior, ou de alguma pessoa prestar atenção no que você está falando ser maior. Então, eu comecei a adotar isso para a construção de conteúdo também. Na verdade, eu já adotava, só com outra técnica, que é Hell to Heaven. Eu não sei qual é a fonte até hoje, eu ouvi uma pessoa falando Hell to isso. Heaven, tipo, inferno pro céu. Eu ouvi uma pessoa falando isso há muitos anos, acho que é 2010 isso, e eu vi numa palestra que eu assisti, muito antiga, sobre produção de conteúdo, e até hoje, eu não sei, eu procurei na internet, eu acho a Não origem. acha no Google nada? Nada, talvez tenha que procurar mais, mas enfim. Qual que é a ideia do Hell to Heaven? O Hell é o inferno, então onde a gente tem um problema, tem uma dor, tem uma necessidade, e você começar por aí os teus conteúdos, e aí você trazer a solução no final, né? E essa é uma técnica que tem a ver com o why também, porque o grande porquê é a dor, o grande porquê é o propósito, é o que você vai resolver, e não, como é o caso da Apple, ele não vendia celular, ele vendia sonhos, vou dar um exemplo, não lembro se era exatamente isso. E aí as pessoas se conectam com aquilo, porque é uma coisa que elas querem, que elas buscam, e depois elas vão procurar o celular, né? E na comunicação do post também. E aí tem um monte de outras coisas aqui que dá para falar, mas assim, essas são as principais em relação a posicionamento, como construir conteúdos que engajam no LinkedIn, né? Sim, e você falou um pouco dessa questão do limite do pessoal, né? Tipo, tem conteúdos que a gente sabe que é legal compartilhar, do pessoal, tipo, que, assim, normalmente esse storytelling, né? Para quem não está ouvindo, a gente não está muito familiarizado, essa ciência aí de contar histórias, né? Que tem o passo a passo, a jornadinha do herói, o cara que ele tá lá de boa, de repente acontece alguma coisa, ele é chamado para aventura, ele tem um mentor, e aí segue esse padrão meio Disney, assim, mas também na venda essas histórias também geram muito engajamento, né? Tem alguma dica prática de copy ou de storytelling que você poderia compartilhar com a gente para gerar mais engajamento? Dica prática de o que eu poderia colocar no meu texto, no feed lá, tipo, para a galera engajar e começar a compartilhar ou curtir, engajar, comentar. não tem bem relação direta com o storytelling, não necessariamente, mas acho que é um ponto importante que eu não falei aqui em relação a LinkedIn principalmente e social selling, né? Que é a conversa. O storytelling, né? Se você for ver Harry Potter, por exemplo, que é um grande conto que é perfeito na questão de storytelling, por isso que ele fez tanto sucesso, né? Não só por isso, mas tem uma técnica ali. Ele cria o tempo todo empatia, né? Você se percebe, você se identifica com alguma coisa, porque ele conta detalhes, então os detalhes ajudam também nessa construção, a pessoa se conectar com você de alguma maneira. Mas também tem que ser detalhes que façam sentido. Alguns detalhes são inúteis, e aí o texto se torna chato. É bem difícil de perceber o que é um detalhe bom e o que é um detalhe que faz sentido com a narrativa, né? Mas, enfim, o que eu ia falar também em relação a isso é que, além da empatia, a gente saber criar conversa. Por isso você vai perceber também nos posts, a grande maioria fazem muitas perguntas. Eu tenho muito costume de fazer perguntas, mas não adianta fazer uma pergunta se o texto ele é conclusivo, né? Tem que ser um texto que faça sentido fazer a pergunta ao final, né? Senão vai ficar forçado. Por exemplo, a gente costuma muito a dizer o que a gente acha, dizer o que a gente pensa, e quando a gente vai ter uma conversa com alguém, a primeira coisa, quando a pessoa está falando, você já está pensando em dizer o que você acha. E essa virada de chave, tanto para uma conversa, né, de ter mais empatia, de saber mais ouvir, acontece também na rede social. Né? Isso que ali é mais gritante, porque a pessoa ficou gravado ali o seu posicionamento. Então, você vai ver, você vai fazer um post assim, eu acho que o mundo é isso, eu acho que o mundo é aquilo, e enfim, é tudo que eu acho, poucos engajamentos. Pô, mas é uma experiência pessoal minha, com o que eu penso, como assim, as pessoas não engajaram? Porque as pessoas querem discutir, as pessoas querem aprender. Às vezes, até quando você conta uma história, um aprendizado que você teve, é legal deixar aberto para ouvir as outras pessoas também, o que elas pensam sobre isso. Hoje eu fiz um post sobre a questão de contratação do profissional de marketing digital, já que a gente está num momento que está acontecendo bastante mudança, né, coisas negativas, mas eu penso que possivelmente a gente vai ter mais contratações de profissionais de marketing digital por causa dessa mudança e de como a gente está vendo a importância do marketing digital nesse momento que a gente está vivendo. Só que eu não tenho certeza disso. Então, ao invés de eu postar dizendo
eu acho que vai ser isso, eu postei, gente, e aí, vocês acham mesmo, não acham? Vamos conversar sobre o assunto? E gerou um Expõe tumulto. uma problemática e, tipo, o que que vocês acham, E que assim? tem a ver com o que eu estou vivendo, né? Não é um Aham, assunto aleatório, não é um assunto que eu vou achar na Globo, em qualquer lugar, né? É um assunto pessoal, um assunto que eu vivi, uma frase que eu vi. Então, eu trouxe isso para discussão e geraram comentários, muitos comentários e comentários gigantes. As pessoas realmente querem aham. discutir. Então, é isso que as pessoas querem. Às vezes, os comentários são muito mais importantes, né, do que um like, por exemplo. E tudo varia, de novo, do que você tem de objetivo ali na rede, né? Eu tenho o objetivo de falar com os profissionais, principalmente de marketing. Então, para mim, se eles estiverem interagindo, para mim é mais importante do que eu ganhar, sei lá, 600 mil views. Já aconteceu, mas porque era um outro tipo de post. Mas hoje, quanto mais nichado, melhor, mais estratégico, mais resultado, mais qualidade. Porém, menos engajamento. É comum isso também. Uhum, Mas não é zero, é bastante. Só que não é igual uhum. aos posts dos influencers que a gente conhece. Poxa, que fantástico. E assim, ao longo desse toque todo aqui, dessa conversa, você falou várias vezes de conversa, de engajamento, de que as pessoas confiam mais nas pessoas. E aqui, conhecendo também o teu livro, né? A gente tem criando conexões human to human, né, de pessoas para pessoas. O que que é isso, primeiramente? E por que que isso é diferente? Tipo, isso não deveria ser o normal? Uhum. Deveria, mas as épocas que a gente viveu e está vivendo estão mudando muito, né? E um exemplo que é bem fácil de entender é pensar nos livros do Kotler, né? A gente tem o Marketing 1.0, 2.0, 3.0, 4.0. O livro, ele é SSL 4.0. Então, por quê? Até para fazer alusão a essa época, né? Na época, vamos lá, primeiro 1.0, ficar bem forte essa movimentação e mudança, né, de comportamento. Henry Ford vendia lá fabricava os carros e dizia, tem aquela frase famosa dele, né? Você pode comprar o carro da cor que você quiser, desde que ele seja preto. Então, ele não tinha essa preocupação com o ser humano. Ele sabia que vocês iam gostar muito de ter um carro, que a gente tinha uma necessidade em relação a isso para ser suprida. Ele não tinha concorrente, ele não tinha mercado digital, a gente não tinha acesso à informação para poder tomar decisão, para poder entender, para poder criticar, para poder julgar, que hoje a gente faz muito. E aí não tinha por que ele ter essa preocupação. Deveria, se a gente for discutir, talvez sim, talvez ele deveria ter essa preocupação com o lado mais humano, mas naquela época não precisava. Então, Uhum. hoje, agora, com o acesso a redes sociais, nós nos tornamos, eu sempre falo, o pessoal ri, que nos tornamos consumidores insuportáveis, né? Eu sou insuportável. Você vender uma coisa para mim, eu vou falar com todo mundo que eu puder, Exigente. eu vou olhar Uhum. na rede social, eu vou ver quantas estrelinhas tem no Google, vou ver os comentários, eu vou, nossa. Então, assim, não vai ser fácil vender hoje em dia, porque tem muita concorrência, tem muita coisa nova rolando, né? Tem influência das pessoas, né? Antes, enquanto era uma vertical, a empresa falava, divulgava na mídia, chegava no comprador. Hoje é um bando de informação vindo de todos os lugares, né? Ela não é mais vertical como era. Então, essa mudança do comportamento que vem com o advento da internet, o crescimento de tecnologia, faz com que a gente se torne cada vez mais humano e preocupado com a pessoa, o que ela precisa, o que ela quer ouvir. E aí que a gente fala de human to human. Então a gente fala do final, acabou o B2B, eu até falei B2B no começo, que a gente vai usar como conceito para explicar com o que a gente trabalha, né? Mas a verdade é que eu estou vendendo para pessoas, empresa para empresa, mas esses dias uma amiga minha perguntou, ela falou assim, mas eu não vou vender para pessoas, eu vou vender para empresas. Eu falei, mas quem da empresa você vai falar? Ela, o líder tal. Então, ele é uma pessoa, certo? Sim, uma pessoa. Então, é o human to human. Essa é a nossa era. E agora, até com esse momento que a gente está vivendo, há uma preocupação ainda maior, né? De não soar oportunista, né? De se preocupar com as outras pessoas do outro lado e está fazendo a gente refletir ainda mais, porque a gente tem essas coisas do passado e a gente ainda acha que pode sair vendendo o carro do jeito que a gente quer que a pessoa vai comprar, né? Então, é por aí o caminho. Poxa, fantástico. A gente já está meio que se encaminhando para os finalmente aí do talk. Gabi, tem uma mensagem que você quer dar para essa galera que está acompanhando o nosso conteúdo e pensou assim, cara, muito legal, eu quero também começar a vender mais pelo LinkedIn, já saquei que eu tenho que dar um tapa no perfil, tenho que começar a fazer conteúdo,
não dá para ser chato, tem que ir com uma estratégia de unselling, né? Tem que ter vista o human to human, você deu ideia de conteúdo, como fazer e tal. Por onde eu começo? Eu tenho uma lista de coisas para fazer aqui. Por onde eu começo? Por onde começa? Começa do começo, não, brincadeira. Eu acho que é entender para onde quer ir. A gente peca muito e a rede social ela atrapalha um pouco essa questão até do ego, né? A gente quando se vê, e eu posso falar por mim mesmo, quando eu já estava preocupada que eu não estava tendo engajamento, peraí, eu tô aqui por engajamento ou tô aqui por um outro propósito, né? Então, Olha só que sacada. e assim, isso a gente faz no marketing, a gente faz em vendas, tem que estar alinhado, saber para onde quer, o que a gente quer na rede social e focar nesse resultado, né? Focar nesse posicionamento e aí começar a aplicar as estratégias de vendas mesmo, de desenhar. Você sabe o que você quer, você vai poder fazer o seu ICP, que é o Ideal Customer, né, Profile. Você sabe qual que é o seu ICP, aí você sabe como que você vai se comunicar com ele. E seguir essa linha, tem isso escrito, tem isso claro, sabe? Fácil de acesso, porque passa dia quando você vê, você já está querendo vou falar sobre isso agora no LinkedIn. O que isso tem a ver com o que eu quero? Nada. Eu vou postar por quê, então? Então, para não se perder. Primeiro de tudo, é o começo mesmo, saber para onde você quer, com quem você quer falar. Cara, fantástico, adorei. Aliás, para a galera que está acompanhando a gente aqui, tem uma outra palestra sobre liderança de times de alta performance que a gente vai falar bastante sobre coaching, esse autoconhecimento e essas coisas todas do líder também. E aí você comentou aqui, Gabi, eu fui obrigado a lembrar e comentar aqui com o pessoal. E, poxa, a galera que está acompanhando a gente e quer se conectar contigo, Gabi, quer conhecer um pouco mais do teu conteúdo, quer te encontrar nas redes sociais, como é que a gente te encontra? Nas redes sociais é Gabi Gonçalo, em todas, Instagram é @Gabi Gonçalo, e o meu site é gabigonçalo.com.br, então é fácil. Tá fácil. Gabi Gonçalo, qualquer rede social. Isso aí. Beleza. Você quer deixar alguma mensagem final para a galera que está acompanhando a gente? Acho que é um momento importante, né, que a gente está vivendo para repensar algumas coisas, virar algumas chaves, poder, se eu já falava antes de human to human, agora eu ainda estou falando ainda mais, né, porque a gente precisa ter empatia, precisa saber ouvir e não há venda que vá aumentar, não há marketing que gere mais resultados se a gente não souber ouvir o que o outro precisa. Então, essa é a mensagem que eu quero deixar aqui, muito acima de qualquer estratégia de venda ou social selling, LinkedIn. Se não tiver isso, não tem ferramenta, não tem estratégia que dê certo. Fantástico. Que mensagem, hein? Gabi, muito obrigado novamente aí por estar aqui com a gente, compartilhando um pouco da tua história, tua experiência. Foi fantástico. Aprendi muito, estou com uma lista gigante de coisas aqui e tenho certeza que a galera que está acompanhando a gente também aprendeu bastante. Antes de encerrar, gente, rapidinho, eu só queria lembrar vocês que a gente está sorteando o ingresso para Digitalks 2020, 2 mentorias, uma de marketing, uma de vendas, e para participar, antes de ir embora, tira uma foto aqui da tela do computador, marca lá a hashtag SMV20 e @saleshackers, @clienthub, digitalks, hobbies.cs. Fechou? Gente, estamos juntos. Obrigado demais, Gabi. Valeu, Até mais. obrigada, gente. Até mais. Tchau, tchau.